E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre funções lógicas, expressões booleanas. E aí você pode se perguntar, né? Para que é que eu tenho que aprender isso? No que é que eu vou aplicar esse conhecimento? É muito simples, pessoal. Nos circuitos elétricos, às vezes acontece de você estar projetando algum tipo de circuito e quando você elabora a expressão daquele circuito que você planeja, você pode descobrir que ali existem chaves, existem componentes que você pode eliminar. E para que serve isso? Serve para você diminuir os problemas que podem surgir nesse circuito. Você vai economizar no investimento, tornar esse circuito mais barato quando você elimina chaves, sensores, outros componentes. E você vai diminuir também o tamanho desse circuito, compactando assim o produto final. O que todo cliente espera são equipamentos cada vez mais pequenos, cada vez menores, porque isso gera portabilidade, gera comodismo e é isso que o público em geral quer. Então é para isso que você tem que aprender esse assunto, para você simplificar um circuito. Lá para frente nós poderemos fazer um vídeo mostrando como é que faz a simplificação, porque a partir disso aqui, de você aprender as funções lógicas, você vai aprender a elaborar a expressão booleana e a partir dessa expressão é fácil você fazer a simplificação. De repente você elabora uma expressão gigantesca, quando você faz a simplificação, você elimina várias portas, vários componentes, compactando assim o circuito. Valeu? Então nós vamos começar falando sobre a primeira função lógica, que é a função e ou and em inglês. E nada melhor é do que a gente fazer um paralelo com o circuito eletrônico. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui essa função, né? Nós temos a fonte e representamos aqui duas chaves que estão abertas. Nós temos a porta, como ela é simbolizada, a porta aí. Você tem que memorizar esse formato, porque o formato da porta ou da não é diferente, mas não é nada difícil de se gravar, é muito fácil. Você vai percebendo aqui, ó, um macete. Eu gosto de fazer assim, coisas que façam a nossa memória massificar a imagem. O que é que eu costumo fazer? A porta aí, para você fazer um I aqui nessa porta, eu considero que ela tem que ter alguma parte reta, e aqui você poderia, ó, desenhar o I. É um macete que eu usei no princípio quando eu estava aprendendo isso, para não esquecer como era que se fazia o desenho, porque vocês vão ver que a porta ou a não tem nada a ver com nenhuma das outras, e a ou é um pouquinho parecida, que pode gerar assim uma confusão, mas que a gente vai observar que quando você massifica isso aqui, você vai de imediato diferenciar como é que se desenha uma, como é que se desenha a outra. Bom, esse foi o processo que eu utilizei. Você pode aproveitar a sua criatividade e pensar em outras maneiras. Valeu? Então, vou apagar isso aqui. Hoje eu não preciso fazer mais isso, mas no princípio me confundia entre a porta I e a porta OU. Depois a gente vai ver a porta OU. Então nós temos aqui um circuito com duas chaves. A saída representada aqui por uma lâmpada. E aí nós temos as várias situações que podemos colocar essas portas abertas ou fechadas, de maneira que teremos ou não saída para a carga. Embaixo nós temos a tabela verdade, que é a maneira que nós utilizamos de expor aqui as várias maneiras que podemos colocar essas duas portas, fechadas ou abertas. Como por exemplo aqui nós temos a entrada A e B. Eu estou falando, né, porta, mas porta é isso aqui. Isso aqui é as entradas. Então nós temos aqui a entrada A e a entrada B, que estão abertas. Então quando elas estão abertas, aqui nós temos zero sinal e zero sinal. A tabela verdade serve para a gente expressar as situações que podemos colocar, as várias alternativas que podemos conjugar essas chaves. Então nós temos aqui
Quando as duas estão com sinal 0, nós temos aqui a entrada A0 e a entrada B0, não tem como a corrente que vai trafegar aqui no circuito passar para que haja sinal de corrente aqui na carga. Então a saída será 0. A lâmpada não vai acender. Se você tiver sinal na B, fechamos aqui a B, mas a A continua aberta, nós temos 0 sinal na A e temos 1 na B. Teremos a saída 0, porque a corrente continua sem poder passar para a lâmpada. A outra situação, temos a entrada A fechada com o sinal 1, mas temos a entrada B com sinal 0 aberta. Teremos a saída 0, porque a corrente não tem como passar, a lâmpada continuará apagada. Por último, nós temos a situação em que podemos dar sinal 1 tanto na entrada A como na entrada B. De que forma? Fechando aqui as duas chaves. Aqui agora nós teremos o sinal 1 na entrada A e 1 na entrada B. Agora teremos a passagem de corrente para a saída. E agora sim, essa saída terá o valor 1 na sua saída, ou seja, a lâmpada irá acender. Por isso, quando você tem uma situação de porta I, lembre-se sempre de um circuito em série. Por que em série? Porque é necessário que a entrada I e a entrada B estejam acionadas para que haja saída positiva. E no estudo das funções lógicas, só existe duas alternativas: verdadeiro ou falso, se tem sinal, se não tem sinal, ou seja, aquele velho sistema binário. É 1 ou 0, é falso ou verdadeiro. Então, se aqui o sinal é falso ou está aberto, nós não temos saída, que é o caso da entrada A. Mesmo que a entrada B, o sinal seja verdadeiro ou que tenha sinal positivo, mas não vai haver saída. Ou seja, por isso que nós já vimos aqui a função no circuito, como é feito um circuito, a porta, como ela é desenhada, e nós temos aqui a entrada. Poderíamos ter outras entradas aqui, A, B, C, D, E, todas em série. Nós iríamos acrescentar todas elas aqui, ó, quantas tiverem. E depois, se for interessante, eu vou mostrar como é fácil expressar na tabela verdade quantas portas tiverem. A princípio aqui já vou dando logo uma dica. Quando você tem duas portas, você pode alternar da segunda 01, 01, 01 e a segunda 00, 11. Mas tem um macete muito fácil quando você tem diversas portas para você confeccionar a tabela verdade. Isso a gente vai ver em outro vídeo. E aqui nós temos a expressão. Por que a expressão da porta I? Ela é uma multiplicação que você pode fazer a expressão assim, né? A vezes B. AB é uma multiplicação na matemática do mesmo jeito, ainda que não tenha sinal nenhum. Ou aquele velho sinal da calculadora quando a gente está calculando. Porque a expressão, isso aqui é uma expressão booleana. Porque essa expressão, ela é uma multiplicação. Porque você, se observar na tabela verdade, o que nós estamos fazendo com as várias situações das entradas é multiplicando uma pela outra. Eu estou multiplicando sempre a A pela B, e quantas portas tiverem eu vou estar sempre multiplicando. Então, aqui 0 vezes 0 é igual a 0, 0 vezes 1 é igual a 0, 1 vezes 0 é igual a 0, e só uma situação você vai ter saído aqui: se as
entradas estiverem em 1, porque 1 vezes 1, a saída será 1. Será verdadeiro. Beleza? Então agora nós vamos passar pela porta ou, mostrar aqui, vou apagar, porque a porta ou se desenha só com um detalhezinho aqui diferente. E a situação do circuito já é outra. E aí vocês vão ver por que é que na I você multiplica, sempre multiplica. E qual é o sentido que na porta ou você não vai multiplicar, você vai somar. Aí você vai ver qual é o sentido aqui, ó. Na função, vou desenhar o circuito e isso vai ficar muito bem claro. Agora, pessoal, não sei se vocês já perceberam aqui na função, da função lógica ou, vou até colocar aqui, não coloquei na outra o i, mas aqui eu vou colocar ou. Lembrando que isso aqui pode ser expresso em inglês também, né? Or. E aí o que acontece? O que nós vemos aqui, diferente da função i, é que na anterior nós tínhamos aqui as entradas em série. Aqui nós temos as entradas em paralelo. A corrente se comportará diferente, porque aqui a corrente só não fluirá para a carga se ambas estiverem abertas. Mas basta uma fechar que vai passar a corrente. Diferente da função I, da porta I, que em série era necessário que as duas estivessem em ON para que a corrente fluísse. A porta, ela é desenhada dessa forma, tá vendo? Parece uma meia lua aqui, diferente da outra que é reta. Aí, como eu disse no princípio, eu sempre lembrava que eu podia fazer na porta I um E, porque isso aqui é plano. E na porta O, ela já é curva, que lembra tanto O como U, e isso eu fixava na minha memória e não esqueci mais. E foi uma maneira rápida de lembrar, diferenciar uma porta ou bloco, como pode ser chamado também, um do outro. As parecidas são essas aqui, das que a gente vai ver. Então, a situação da tabela verdade. As várias maneiras que essas entradas podem se comportar. Elas podem estar na posição on ou off, como as duas aqui estão na posição off, ou seja, estão na posição 0, não terá como fluir corrente. Então, aqui não é mais 0 vezes 0, e vocês vão ver essa diferença nas outras situações. Por quê? Aqui agora é 0 mais 0, teremos a saída 0. Agora suponhamos que a gente colocou a entrada B na posição 1 ou na posição 1. Se eu multiplicar aqui, teríamos a saída 0. Mas se tratando de uma porta ou, você não multiplica, porque aqui nós não temos um circuito em série, nós temos em paralelo. Então, diferente daquela forma como eu falei, que para haver saída é preciso que A e B esteja na posição ON, aqui é diferente. Para que haja saída aqui, a gente precisa que a posição A ou B esteja na posição ON, para que a corrente então possa fluir e tenhamos uma saída. E a lâmpada vai se acender. Beleza? Então, se eu multiplicar aqui como a gente faz na porta I, o meu resultado daria errado. Porque em se tratando de uma porta ou, 0 mais 1 é igual a 1. Por isso que a expressão da porta ou
não pode ser A vezes B. É preciso que seja A mais B. Porque quando você vem para a tabela da verdade, você não multiplica, você soma. 0 mais 1 é igual a 1, você tem saída. Agora suponhamos que a gente abriu a porta B e fechamos a porta A. O que vai acontecer aqui com a corrente? A corrente agora vai fluir por aqui. Então a entrada A colocamos na posição ON e a B na posição OFF, 0. 1 mais, não pode esquecer esse detalhe, que na I a gente multiplica e na O a gente soma. E sempre lembrando aqui, ó, se você esquecer, multiplica ou soma, faça o circuito. Lembre que o circuito I é em série e o circuito OU é em paralelo. E aí pronto, você se lembra na hora. 1 mais 0 é igual a 1. Também nessa posição aqui, nessa alternativa, teremos saída. E a última maneira que podemos colocar essas entradas aí é estando as duas na posição ON acionadas, onde em ambas as entradas teremos o sinal 1 ao invés do 0. A saída será também 1. Porque 1 mais 1 não é 2. Por que não é 2 se a gente soma? Porque eu disse logo no princípio do vídeo que em se tratando de funções lógicas, não se esqueça, você só tem essas duas possibilidades. 0 ou 1. Acabou. Por isso, 1 mais 1 é igual a 1. Não pode ser 2 porque as funções lógicas não admitem outra situação a não ser essa. Certo? Agora nós vamos para a situação não. Agora a função não, a porta não. O circuito seria isso aqui. Você tem a fonte onde a corrente irá fluir e você tem essa porta aqui. Por que esse elemento aqui novo? Porque caso eu não coloque um resistor, eu vou provocar um curto-circuito. Mas esqueçam aqui, quem se interessa apenas pela função lógica booleana, mas os demais que têm noção, que estão aprendendo elétrica de forma técnica, já sabe por que é que o resistor está aqui. Apenas para que na explicação, na posição on-off da entrada, você não diga, oh, mas esse circuito aí vai resultar em um curto. Só por isso. Então nós temos aqui essa carga, digamos assim, auxiliar. Aqui nós temos a saída. Essa é a função, é o circuito que você deve lembrar. Como é que funciona esse circuito aqui? E eu vou aproveitar e colocando as possibilidades de acionamento dessa entrada e nós vamos mostrar essas possibilidades aqui na tabela verdade. Então tenho aqui a entrada A. Ela está na posição off, ou seja, ela está aberta. O que vai acontecer aqui com a corrente? A corrente fluirá da fonte e virá pela carga. Então, se aqui nós temos uma lâmpada, essa lâmpada vai se acender, teremos um sinal aí igual a 1. Ou seja, quando a entrada A estiver off, a saída estará em on. Entendeu? Porque esta porta, e aqui está ó, o desenho de como deve ser ela. Ela funciona de maneira diferente. Ela inverte a resposta.
inverte a saída. Então, se a entrada está em off, a saída estará em on, estará ligado. Se a entrada está desligada, a saída estará ligada. Mas a outra possibilidade é se a gente fechar essa saída. Ou fechar essa entrada. A entrada A. Colocar ela na posição ON. O que é que vai acontecer com a lâmpada? A corrente no circuito se comporta procurando o caminho menos resistivo. Aqui, a corrente que antes fluía pela lâmpada encontrava a resistência da lâmpada e seguia para a fonte, porque a entrada estava off, aberta. Mas agora você fechou essa entrada, ela está agora on, fechada. O que vai acontecer aqui com a corrente? Ela vai procurar agora o caminho mais fácil, porque a resistência aqui é zero. A corrente agora fluirá por aqui. E o que é que vai acontecer com a saída? Se a entrada está em on, a saída estará em off. Fácil, né? Parece meio complicado o assunto, mas quando a gente vai fazendo o paralelo com o circuito, como a corrente se comporta e as chaves, essas entradas aqui, pessoal, ela pode ser chave, ela pode ser sensor. Num circuito de comandos elétricos, você usa vários componentes, sensores, chaves e tantos outros circuitos. Você vai estar lidando com vários componentes elétricos que eles estarão trabalhando, energizado, desenergizado, e qual será a resposta na saída conforme essa energização ou desenergização. Ela vai se comportar dessa forma aqui, é assim que um circuito se comporta, e é assim que essas portas vão provocar a resposta na saída. E a tabela verdade é um auxílio que nós temos para verificar qual será o comportamento, conforme o acionamento das entradas, o que nós teremos de resultado nas saídas. E a expressão, a saída, ela é sempre assim. O que tiver na situação, na entrada A, ela será o inverso na saída. Se ela tiver aberto, o inverso será um sinal positivo. Se ela estiver na posição fechada, na posição ON, a saída será sempre o inverso, OFF. Não teremos sinal na saída. Então a expressão é representada dessa forma, que a gente chama de barrado, mas também pode se utilizar a aspa. E existem expressões que poderemos encontrar, por exemplo, nós temos um sinal aqui agora no circuito lógico que eu gostaria de mostrar para vocês. São situações assim, aqui você tem uma porta I, você tem aqui uma porta I, como se faz essa expressão aqui? Essa expressão aqui é igual a A barrado, porque pode ser simbolizado assim a entrada, mas dessa forma aqui também, vezes B. E se nós tivermos uma situação assim, uma porta OU, nós teremos aqui a expressão, a saída é igual a A mais B
toda essa expressão aqui barrada. Porque essa porta aqui não, ela pode ser simbolizada dessa forma, mas nas outras portas elas podem vir assim, ou indicar a inversão apenas nas entradas, nas duas entradas ou em uma das entradas, beleza? Agora nós temos aqui a Nendel, a Nor, estou falando aqui quando, no caso no inglês, mas é a não ir ou a não ou. Agora nós temos aqui a função no circuito NEND ou não ir. Eu falo ir, no sul tem quem fale e, mas eu sou nordestino, por isso eu falo ir. Então, no Nordeste a gente tem essa coisa de pronunciar o e como i, né? Mas quando a gente vai para o sul tem gente que vai dizer que é NE, mas é a mesma coisa. Então vamos lá. Sim, colocar aqui o resistor. Essa seria a função circuito. Essa seria a situação. Nós temos um circuito semelhante àquele circuito da porta não, só que conjugada com a I. E aí lembramos o que? Um circuito em série. Então você tem o não e. Então você tem a situação no circuito da porta não conjugada com a situação da E, que é um circuito em série. Como é que isso aqui vai responder na saída? Nós temos várias situações, onde uma delas, a entrada A e B está na posição off, nós teremos 0 vezes 0 é igual a 1. Acontece que é uma inversora. Você tem uma função, uma porta inversora, conjugada com uma porta e ou and. Às vezes eu costumo falar mais no inglês. Você tem uma conjunção da porta not com a porta and. Então, o que é que a porta inversora diz? Que todo resultado ela inverte. Se você tem aqui na porta AND, que é uma situação de um circuito em série, as duas portas estão abertas, se fosse somente a AND, você teria aqui a saída 0. Mas como você está conjugando com uma inversora, lembre-se que o circuito apenas AND, esse circuito série estaria aqui, ó. Nós não teríamos esse circuito aqui no meio, ele estaria aqui, ó. E aqui no meio não existiria nada. Apenas o AND, a saída seria 0, porque você multiplica, né? 0 vezes 0 é igual a 0. Mas quando entra a inversora, que é nessa situação, nós teremos 1 por conta dessa inversora. Como é que nós explicamos isso? Muito simples, muito fácil. A corrente está saindo aqui da fonte. Ela tem como voltar pela fonte por aqui nessa situação, onde ambas estão na posição off? Não. Ela terá que fluir pela carga e retornar para a fonte. Simples de entender, né? Agora outra situação. Se a gente fechar uma das portas, a gente coloca a entrada... Portas não. Se a gente fechar uma das entradas, a entrada B, então teremos aqui a entrada B na posição ON. Teremos ainda saída ON. Situação basicamente continua a mesma coisa, porque esse circuito aqui está aberto,
A única forma da corrente fluir para a fonte é passando pela carga. Então, 0 vezes 1, porque nós temos uma porta aqui AND, e AND multiplica. Essa combinação com a porta NOT, ela é uma porta inversora. Então, 0 vezes 1, que seria 0, com a porta inversora, que a função circuito é feito dessa forma, nós teremos a saída invertido da porta AND. Aí a gente agora abre a entrada B e fecha a entrada A. E temos aqui a entrada A ON e a entrada B OFF. A saída, apenas pela porta E, nós teríamos uma saída 1 vezes 0 é igual a 0. Mas com a porta inversora que está combinada, nós temos a saída igual a 1 vezes 0 é 0, o inverso é 1. Agora é interessante, quando a gente fecha as duas entradas, A e B, nós temos ambas em ON, mas agora o que é que vai acontecer com a saída? A corrente agora encontrou um caminho mais fácil de retornar à fonte. Ela vai deixar agora de fluir pela carga e vai pegar o caminho mais fácil, porque é isso que a corrente faz. Quando ela acha um caminho mais fácil, ela agora, ó, vem por aqui, retorna à fonte e você terá a saída 1 vezes 1 seria igual a 1. Como está combinado com a porta não, o inverso, 0. Acredito que dessa forma fica fácil você mentalizar sempre pelo circuito, pela função. Você faz o diagrama do circuito e você vai entender como é que essas portas elas se relacionam, como é que elas reagem com a saída. E aí, qual seria o desenho da porta? Nós temos aí uma NAND, né? Uma não E. Então você vai ter a porta aqui e aqui na frente você pode negar aqui, ó, dessa forma, como também poderia ser assim. É a mesma coisa. E quando você tem uma situação assim, a saída é sempre A vezes B, porque você tem uma porta I, A vezes B, só que na saída estará invertida por conta da combinação com a porta não. Vamos agora para a última, quinta e última. Agora nós temos aqui a quinta e última função lógica, que nós vamos falar sobre a porta NO, ou seja, a não combinada com a OU. Como é que nós temos no circuito? Nós temos aqui o circuito, onde temos aqui a saída, né? E o que é que diz na porta OU? Lembra como é que se desenha a porta OU com a meia-lua, que lembra o início de um O, de um U? Isso aí, macete para você sempre não ter dificuldade de lembrar e diferenciar entre a porta OU e I. Aí, né, tem isso aqui retinho. Na porta OU,
nós temos que, se a entrada A ou a entrada B estiver on, a saída será em on. Se ambas estivessem abertas, porque o circuito apenas da porta OU, não teríamos essas entradas paralelas nessa situação. Elas estariam aqui, uma porta, por exemplo, nessa posição, e teríamos a outra paralela nesta posição. Então, A ou B que estivesse fechada, teríamos saída on, sinal 1. No entanto, ela na posição negativa, ela é colocada no circuito dessa maneira. Então você vai perceber que agora ela vai se comportar o inverso, por conta da negação da porta, dessa combinação da porta não com a OU. Como é isso aqui na tabela verdade. Se na porta OU você tem a A ou a B aberta, a saída seria 0. Mas como ela está conjugada com uma porta inversora, o que a porta inversora faz? Inverte. Então, se A ou B seria igual a 0, com essa situação que representa uma porta inversora, a saída aqui vai ser 1. Ou seja, o que acontece com a corrente quando as duas estão abertas? A corrente flui da fonte, passa direto porque ela não tem passagem mais fácil ou alternativa, não sei passar pela saída, e teremos a saída igual a 1. Agora, se a gente colocar a entrada B na posição ON, fechamos aqui a entrada B, como é que vai se comportar aqui a corrente agora? Na porta OU, A ou B estando fechado, o que é que a gente faz na porta OU? A gente soma, né? 0 mais 1 é igual a 1. No entanto, ela está combinada agora com uma situação representada pela porta não. O que é que a porta não faz? Ela inverte. O que seria 0 mais 1, que é igual a 1 na saída, com essa porta inversora, ao invés de 1, teremos agora o inverso, 0. Por que 0? Porque agora a corrente já disponibiliza para ela aqui uma passagem mais fácil de volta para a fonte, e ela não irá passar mais pela saída. A saída continuará na posição 0. Se for uma lâmpada, ela vai estar apagada. Então, a princípio, a porta OU, A ou B igual a 1, teríamos a saída igual a 1, combinada com a porta não, teremos aí a inversão da saída, 0. Mas agora outra situação, a porta A fechada e a B aberta. Então, A na posição ON e B na posição OFF. O que acontece com a corrente? Ela continua achando uma alternativa mais fácil para retornar à fonte. Então, 1 mais 0 é igual a 1. Com a porta inversora combinada, deixa de ser 1 e passa a ser 0, porque nós não teremos sinal na saída. Agora, se a gente coloca as duas entradas na posição ON, o que é que acontece com a corrente? Conforme nós aprendemos, a corrente agora aqui tem dois caminhos para retornar para a fonte. Ela vai se dividir, né? Vai passar aqui pelos dois caminhos, mas continuará sem passar pela saída. Então, na porta OU, nós temos que 1 mais 1 não é igual a 2, já falei isso. É igual a 1.
mas como ela está combinada com uma inversora, deixa de ser 1 e passa a ser 0. Ou seja, a única possibilidade nessa combinação de não e ou com ou, de haver sinal na saída é se ambas as entradas estiverem abertas. Quando nós tivemos a não conjugada ou combinada com a i, né, nós tínhamos a i, que é representada por um circuito em série, um chaveamento em série. Então, multiplicávamos, mas após a multiplicação, 0 vezes 1 seria igual a 0, mas como estava combinada com uma inversora, passa a ser 1. Então a inversora entra sempre invertendo o resultado da porta, seja ela e ou a porta OR, ou, para não ficar repetindo aqui, ou, vai ficar parecendo uma cantiga feia. Então, é isso. E como é que é simbolizada essa porta? No. Nós temos aqui a no com a entrada A e B, e nós temos aqui a inversão da saída, que pode ser desenhada dessa forma ou dessa forma. E a expressão, teríamos aqui, não é mais A vezes B, porque aqui é uma porta ou, ela soma. Nós temos A mais B, 0 mais 1 seria igual a 1, mas como tem uma porta inversora, como é que a gente representa isso aqui na expressão? Com barramento. Ou poderia ser expresso dessa forma assim também, ó. Com apóstrofo. Então é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.